Oi pessoal, tudo bem? Vamos então corrigir a P2 do ensino médio, tá? Começando então pela avaliação de História, o primeiro ano do ensino médio. Primeira questão, Portugal foi formado em consequência direta da Guerra da Reconquista, alternativa B. 2. O rei inglês João Sem Terra, que governou de 1199 a 1216, perdeu diversos territórios para os franceses e católicos, vindo desta forma a ser obrigado a assinar a Magna Carta. Qual a principal preconização de tal documento? Tá? Era a alternativa A limitação dos poderes reais. Responda abaixo duas questões. Quais os motivos que levaram à Guerra dos 100 Anos, em 1337 a 1453? Explique também como foi o seu desfecho. O motivo que levou à Guerra dos 100 Anos foi a disputa pelo trono inglês. Tá? As famílias, tanto inglesas e francesas, disputavam para ver quem assumiria o trono da França, que tinha ficado vago. Tudo bem? Como foi seu desfecho? Teve a liderança final de Joana d'Arc, dando a vitória, né, para os franceses, que acabou queimada na fogueira nas mãos dos ingleses, né, condenada por bruxaria, acusaram ela de bruxaria, tá bom? A B. O que veio a ser a peste negra e quais suas consequências para a Europa? A peste negra foi uma doença, né, que os navios mercantes traziam da Ásia e que vinha, né, uma pulga no rato, os navios vinham com seus porões infestados de ratos. E aí a pessoa vomitava, né, peste bubônica, como foi chamada, um líquido negro e foi conhecido como peste negra, tá bom? Praticamente um terço da população europeia morreu, tá? Então realmente, né, socialmente a Europa ficou em frangalhos, tá bom? Ou seja, difícil de recuperar de uma situação como esta. Atrasou até o fim do feudalismo, se formos ver pela ótica. Bom, segundo ano, assinaram a alternativa que contém o nome do grande ícone industrial brasileiro da época do Império, do qual veio a ter extrema importância no que ficou conhecido como o primeiro surto industrial do Brasil. Seria a alternativa E, o Barão de Mauá. 2. Os constantes conflitos diplomáticos pelo poder entre liberais e conservadores acabou ganhando contorno de selvageria quando, do momento em que os liberais estavam no poder, estes utilizaram da força para lá se manterem, deturpando o resultado das eleições e corrompendo todo o processo. Frente à pressão dos conservadores, os liberais abusaram da força. Por conta de tais episódios, tais eleições ocorridas no ano de 1842 passaram para a história com o nome de alternativa D, eleições do cacete. Tá? Cacete aqui se refere a pedaço de madeira, viu, pai? Né? Mãe aí que tá ouvindo, tá bom? Assim que foi conhecida na história. Né? A forma de palavrão da palavra cacete foi colocada popularmente e posteriormente, tá bom? 3. Responda abaixo. Por que o período em que o Brasil tentou implantar um sistema parlamentarista ficou conhecido como parlamentarismo às avessas? Às avessas porque, na realidade, o parlamento não mandava nada, sendo que o imperador Dom Pedro II, tá, tinha o poder moderador em suas mãos, então ele poderia vetar qualquer decisão do parlamento. B. Como foi que o Brasil lidou com o processo de imigração dos europeus? Tanto do ponto de vista dos proprietários de terras, em um primeiro momento, quanto do governo brasileiro em um segundo momento. Tá? Bem, o Brasil lidou da seguinte forma: os proprietários de terras praticamente tratavam os imigrantes como escravos, queriam dar castigos físicos, tá? Os salários eram baixos, ele ficava endividado para pagar a sua passagem, tá bom? E tinha que consumir no mercadinho, né, da fazenda, o que inviabilizava, né, praticamente ele comprar, entre aspas, a sua liberdade. Então ele sempre ficava endividado, o que acabou decaindo o processo de imigração dos europeus durante um período. Aí o Brasil fez a imigração subvencionada, na qual o governo brasileiro arcaria com o custo da passagem, tá bom? E posteriormente o trabalhador teria melhores garantias dentro do país. Vamos então para a correção do terceiro ano de História, primeira questão da FUVEST. Podem ser apontados como os traços característicos da Renascença. Seria, né, o antropocentrismo e a preocupação com os valores individuais. Tá? Antropocentrismo é o homem no centro de tudo. Tá bom? Então as outras alternativas estão erradas. 2. Ação alternativa que não contenha um ícone renascentista. De todos eles, a alternativa D, Benjamin Franklin, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Erasmo de Roterdã, todos são renascentistas. Responda o que vem a ser o heliocentrismo, que fora defendido por Nicolau Copérnico, seria a teoria do Sol, né, no centro do sistema solar, não a Terra no centro do universo, como era preconizado pela Igreja Católica, tá bom? Que obra escreveu o ícone renascentista espanhol Miguel de Cervantes e qual história ela contava? Ele escreveu a história de Dom Quixote de La Mancha, tá bom? Esta obra que ele escreveu, que contava a história então, né, de um cavaleiro medieval, tá? As turras
com o seu cavalo, né, totalmente sem cor, amarelado, e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. É uma frase célebre dele, é o quê? Machuquei a mão esquerda para a glória maior da mão direita, tá bom? Então era um soldado totalmente atrapalhado, né, meio que tirando sarro na cavalaria medieval da época, tá bom? Bem, agora a correção de geografia. Primeiro ano, bioma caracterizado por uma vegetação rasteira, composta por musgos e líquens. Desenvolve-se principalmente no extremo setentrional do planeta. Estamos falando do bioma conhecido como seria a tundra. Alternativa A. 2. Bioma caracterizado por apresentar baixos índices pluviométricos, ocorrendo tanto em regiões tropicais como de climas frios. Apresenta vegetação rala, na qual os cactos são predominantes. Estamos falando do bioma conhecido como deserto. 3. Responda abaixo. O que são as plantas xerófilas? Em qual bioma é mais comum de tais plantas serem encontradas? As xerófilas, né, são plantas adaptadas, né, à falta d'água, têm suas cascas grossas, né, para reter a água e ela não evaporar, raízes profundas, são encontradas em áreas, né, de deserto, semideserto, até em steppes, tá bom? Defina o que vem a ser a biodiversidade. A biodiversidade é o conjunto de plantas, animais, interação com o meio ambiente, tá, com o clima e tudo mais, que compõem determinadas regiões do nosso planeta. Algumas regiões muito mais ricas em biodiversidade, outras muito mais pobres. Bom, segundo ano, geografia. Assinar a alternativa que contém as principais formas de utilização econômica dos rios estadunidenses. Seria a alternativa E. Irrigação, geração de energia e transportes. 2. Assinar a alternativa que não contém um elemento do relevo estadunidense. Né? O único que não faz parte do relevo estadunidense é a alternativa B. Os montes Urais. Montanhas Rochosas, Grand Canyon, Apalaches, a Planície Central são todos elementos do relevo norte-americano. Responda abaixo. Como foi que os Estados Unidos expandiu-se territorialmente? Através de tratados, compras de território, como a Louisiana, da França, tá, e a Flórida, da Espanha, outros anexados através de combates, guerras, né, do México, como o Texas, outros comprados do próprio México, né, como a Califórnia, e outros também obtidos tratados, o Alasca, comprado da Rússia, e por aí vai. B. Por que o norte dos Estados Unidos sofreu um processo de colonização de povoamento, enquanto o sul sofreu uma colonização de exploração? Porque o norte, a sua semelhança climática, até o tipo de solo, né, e as riquezas encontradas no momento não eram condizentes com os objetivos dos ingleses colonizadores. Então não tinha muito o que se explorar ali. O sul dos Estados Unidos, das 13 colônias, por ter um clima mais quente, né, por causa da corrente do Gulf Stream, corrente do Golfo do México, então você tinha um clima mais parecido com países tropicais, que produziam produtos, né, que eram necessários à Europa, do qual lá não era encontrado. Então o norte era uma população, né, que vinha da Europa para ali ficar, perseguidos religiosos, políticos, ex-presidiários, e ali tinham que fazer sua nova casa. Por isso que desenvolveu, eles não podiam voltar, né? Perdão. Vamos lá então, terceiro ano, questão da UNESA do Rio de Janeiro, sobre o processo separatista no Tibete. É correto afirmar que... Alternativa E. O Tibete reivindica sua autonomia para tornar-se um estado teocrático. 2. O FTM, Minas Gerais. Caracterizada como um país importante no cenário mundial do século XXI, a China tem... Deixa eu ver qual é a questão, que é muito longa aqui. Sofreu um processo de explosão urbana, diminuído... Promovido... Alternativa E, gente. Promovido profundas reformas econômicas, sem, contudo, realizar abertura política. Continua fechada, socialista. Tá? Responda abaixo, 3. Por que podemos afirmar que a China é um país socialista com uma economia capitalista das mais selvagens? Porque é fechado politicamente, né, o seu sistema de governo socialista, controle austero da população, né, conforme ideologia de governo, e economia extremamente capitalista com as maiores, né, fábricas produtoras dos mais diversos produtos do mundo hoje. Tá bom? Isso é bem capitalista. B. Por que os chineses conseguiram abocanhar de forma avassaladora o mercado consumidor mundial? Tá? Pelo grande salto à frente, né, dado desde a Revolução Chinesa e posterior abertura com Deng Xiaoping a partir de 78 com a nova política econômica, na qual o governo passou a ser sócio das empresas que ali se instalavam e também por causa da mão de obra muito barata, tá bom? Dessa forma, o chinês ganha muito pouco e é atrativo para as empresas irem para lá, gerando desemprego nos antigos países que eram sedes das indústrias, gerando essa crise econômica que a gente passa, tá bom? Um abração a todos aí, valeu pela correção. Tchau, tchau!